Buenas, estou fazendo mais um vídeo de história ou filosofia também, às vezes de filosofia, mas é despretensioso só para mim ir treinando como eu falo. Aí não vai ter corte, nada, é isso aí. Dá marcha na máquina e vamos ver o que sai, né? O conteúdo é sobre o nono ano, então tem que pensar que a mentalidade é muito para as crianças de nono ano, assim. Mas como se a pessoa não sabe, também ela está aprendendo, né? Que a gente sempre está aprendendo as coisas na vida. Basicamente assim, então, como que a gente começa falando para as crianças? O objetivo da aula é compreender as ideias defendidas pelo socialismo. Às vezes eu posso ficar um pouco irritado porque tem meus gatos comendo as coisas aqui. Peraí, deixa eu tentar tirar ele. Tá. Passa a parte. Pelo socialismo e os teóricos que vão criar as ideias do socialismo. Nessa aula aqui, a gente não vai definir as diferenças do que é socialismo, o que é comunismo, mas sim o que é o socialismo utópico e do socialismo científico. Quando chega o Marx, vai falar assim, ó, gente, eu sei que vocês têm uma ideia boa e umas críticas sobre a sociedade, mas vamos ser mais realista, vamos colocar ciência nesse socialismo. O socialismo é uma ideia boa, mas vamos tentar ver ela de uma forma mais real. É isso que é a proposta traduzida que o Marx fala, né? E o Marx, que essa aula é muito sobre o Marx, né? Vai falar que o socialismo é um sistema econômico e social. Por que ele é um sistema econômico e social? Porque o Marx vai falar que transformando a economia, a gente transforma a sociedade. Para ele, os problemas que estão na sociedade são gerados pelos problemas da economia. E o que é economia? Economia nada mais é do que assim, ó, como que as mercadorias são distribuídas na sociedade? Para quem fica a riqueza que essas mercadorias são distribuídas? As pessoas que trabalham ficam com as suas mercadorias? O Marx vai falar que elas são alienadas a isso, porque elas trabalham para aquilo, mas não têm o poder aquisitivo para comprar. A partir do momento que a gente está modificando, sei lá, criando um símbolo diferente, a economia, a gente vai mudar a sociedade. Então, para o Marx, para a gente se melhorar enquanto sociedade, a gente precisa transformar a economia para transformar a sociedade. Basicamente, o socialismo é essa proposta. Vamos entender o que a nossa economia está fazendo de errado para melhorar a sociedade. Basicamente é isso. E aqui também, interessante a gente pensar que o Marx vai definir que aqui a gente tem duas categorias antagônicas na nossa sociedade. Quem elas são? E elas não estão na esquerda e na direita, como a gente pensa. É engraçado que a esquerda ou a direita mesmo é um modo simbólico. Mas eu diria mais que uma está em cima e outra embaixo, que é a burguesia e o proletariado. O Marx vai falar que então a sociedade é dividida em duas categorias. Uma é a burguesia, que são os donos do meio das produções, e outra é o proletariado. Da onde que nasce a burguesia e o proletariado é uma coisa que a gente vai ver agora. Que é assim, ó. Toda aula eu falo que é bom a gente ter uma pergunta para nos guiar da onde que as questões que a aula está surgindo apareceram. Então, o que a gente está vendo? Você sabe citar as mudanças da Revolução Industrial? Resumindo, a gente pode entender que Revolução Industrial é quando nasce o surgimento das fábricas, das indústrias, né? É, quando as máquinas são inventadas na sociedade, e o amigo do Marx lá, o Engels, vai descrever no livro, historicamente, assim, a primeira máquina a vapor, acho que é a Jensen, alguma coisa assim. Quando essa máquina foi criada, se criou a fábrica em torno dela. Essa fábrica criou uma nova forma de relação entre trabalhador e patrão, entre a pessoa que trabalhava, que não era existida na sociedade até então. Essa forma é para o Marx de alta exploração na nossa sociedade. O socialismo vai nascer quando eles vão começar a entender que essa nova relação social que existe aqui, ela oprime, mata, que era um fato histórico, não tinha como se negar, não tinha como se esconder as mortes, né? E mata toda a sociedade. Então, o Marx, pensando numa ideia melhor de sociedade, vai começar a estudar ele, o Engels, o que é isso, né? Aí é que a gente vai entender a diferença de utópico, porque já eram caras que faziam críticas a esse sistema, pro
científico. Daí depois tem o real também, mas o real a gente não chega. Eu vou tentar falar menos para a aula não ficar longa, que fica chato. Ó, retomamos o conceito. Então, basicamente, os operários trabalhavam principalmente nas fábricas em condições precárias. Precárias é fome, né? Desgraceira, isso aí. Nas grandes cidades, as condições de vida das classes mais pobres eram muito difíceis. Basicamente, eram favelas, assim, num nível, numa imaginação que a gente pode ter hoje, né? As habitações eram pequenas, sem água encanada, menino, sem coleta de esgoto, cocô, e com péssimas condições de higiene. Então, assim, as pessoas vieram da zona rural para cá, teve o êxodo rural, né, que elas trabalhavam mais na roça, na parte agrícola, começou a ter oportunidade nas fábricas, vieram trabalhar nas fábricas, mas só que não tinha cidade. Basicamente eram as fábricas, eles foram morando em volta do jeito que dava. Construíam um puxadinho e as cidades não tinha uma prefeitura falando assim, olha, ótimo vocês virem para cá, vou criar uma rua, um saneamento básico, uma escolinha para os seus filhos. Essa mordomia que a pobreza nossa tem hoje, a pobreza deles era muito maior. Eles tiveram que lutar para ter o mínimo que a gente tem hoje, né? A gente acha que no mundo tudo vem de graça. Esse cara com a mão no paletó aqui, na mão do paletó, ele é o Marx, que parece que a vida inteira sempre foi barbudo, porque ele sempre tem essa imagem dele barbudo e tal. Ao longo do século XIX, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo inspiraram diversas correntes de pensamento que defendiam a criação de uma sociedade mais justa, entendeu? O socialismo é isso aqui, é uma sociedade mais justa, sem desigualdades e sem miséria. Por que o negócio do capitalismo é acabar com a burguesia? Porque o que gera desigualdade é a burguesia, é o acúmulo de renda. Você vai ter o burguês, que quanto menos ele paga para o trabalhador, mais ele tem dinheiro. Então, se o Marx falou assim, não, por que nós não tá com X aqui, ó? Acaba com essa relação, e daí se a gente acaba com essa relação, todo mundo ganha dinheiro, né? Na Rússia, quando o Lenin dá o golpe, lá o golpe dos bolcheviques, que eles tiram a Duma, que eles vão implantar o Partido Socialista mesmo, a ideia no começo era que as fábricas eram ser geridas pelos próprios trabalhadores. E daí depois virou o que virou hoje, ninguém sabe direito mais o que é. Né? Acho que alguns historiadores no futuro têm que tentar entender o que é hoje, né? Mas é algo mais complexo. Mas no começo tanto que é conhecido como o leninismo marxista, né? A versão do Lenin sobre a leitura do Marx. E então, basicamente a ideia contra o marxismo aqui. Esses pensadores procuravam estudar o funcionamento do capitalismo e suas contradições e elaborar teorias. É legal pensar assim que o Marx ele escreveu um livro que era em forma de panfleto com Engels, escrito assim, ó, Manifesto Comunismo, ou Manifesto ao Comunismo, entende? Tipo, o que seria um comunismo e tal. Ele nunca escreveu o Manifesto ao Capitalismo. O capitalismo, ele foi entender enquanto teoria. Ele nunca escreveu o comunismo assim, ó, comunismo é isso, é isso, é isso. Ele sempre teve um anseio pelo comunismo, mas ele não falou assim, as pessoas vão ser desse jeito e tal, daquele jeito. Ele foi entender ao fio que é o capitalismo para mostrar as contradições do capitalismo para propor uma sociedade que ele nunca viu, né? Ele nunca viu uma sociedade comunista e tal. Tanto que ele morreu antes da Rússia e tal. Aqui é o socialismo. Refere-se ao conjunto de ideias que propunham, entre outras coisas, a distribuição mais justa da riqueza e a melhoria das condições dos trabalhadores. Esse GIF é engraçado e vem com os slides da sede, eu acho maravilhoso. Socialismo utópico, então, que é o socialismo, e pensa, a ideia de utopia eu imagino um futuro maravilhoso, imagino aí não tem mosca, não, sabe, meu time do futebol só ganha, isso é utopia, é o que vocês querem, é um mundo sem, eu tenho tanquinho e nem vou para academia, essas coisas, isso é utopia. Assim chamado porque não apresentava soluções concretas para atingir o objetivo de alcançar uma sociedade livre de desigualdades sociais. Utopia se refere a um projeto de sociedade imaginária e ideal, entendeu? Basicamente é isso aí. Os caras estavam vendo as contradições das fábricas, vão pensar assim, mas eu quero que o mundo não tenha isso, e é isso que eu quero, e pronto.
Ao longo do tempo, as propostas fracassaram ou nem foram testadas, mas travavam o repúdio à desigualdade social gerada pela industrialização. Entendendo? Agora, depois da introdução da fala, tudo meio que começa a remeter ao que vocês acabaram de escutar. É isso que é o processo de aprender. O Charles Fourier, que acho que é um francês, mas todo nome de francês eu odeio falar porque eu não consigo falar. Tem que ser meio chique, assim, não sei. Propunha a criação de falancérios, que são comunidades autônomas e autossuficientes com trabalho comunitário e partilha dos bens que iam ser gerados, né, por essas fábricas e tal. O Robert Owen fez da sua fábrica, ele foi um burguês, então, ele foi o único burguês não safado que existiu da história, né? Fábrica de tecidos, uma cooperativa, ó, começa essa ideia de cooperativa, de consumo e de produção. Então todo mundo consumia dali, meio que devia impor alguma coisa para consumir, e também de produção, né? Repartilhava. Os trabalhadores dividiam o lucro entre si e com reformas trabalhistas com a jornada de 10 horas. Mas você está pensando, mas cara, o cara está fazendo você trabalhar 10 horas, mas naquela época era 14, 16, sei lá. Então o cara dormia na fábrica, você podia dormir, acordar ali 30 minutos depois, é isso aí que ele queria, era a chicoteação nas costas. Aqui a gente tem outro que é o Claude Saint-Simon, né? Esse cara é famoso, ele propunha uma sociedade sem militares, religiosos ou nobres, mas dividida em outras 3 camadas. É utópico, né? Estão entendendo o nível da utopia gigantesca, assim? Só propõe, né? Sábios proprietários sem bens. As divisões, né? O governo seria de um conselho de artistas e sábios mais sensíveis às dificuldades da população pobre. Essas coisas assim me lembram um pouco a República do Platão, né, que o governo seria regido por grandes filósofos e pensadores. Eu gosto de ficar arriscando assim, fazer esse chifre, porque o Marx e o Engels foram demonizados pelos capitalistas, então tem que fazer eles do jeito que eles são. Aqui, linguinha do Satanás. Beleza. Isso aqui é chifre, não é coisa, parece coisa de coelho. Não. É um monte de chifre. Tá. Socialismo científico e marxista. O Marx ele vai criar as teorias dele, que na verdade eu acho que é marxismo. Tem até outro nome assim, para a ideia do Marx. Marxista significa as pessoas que foram influenciadas pelo Marx. Um enorme nome que a gente tem é o Hobsbawm, que o crioulo fala lá, Maquiavel, não sei o que lá, Hobsbawm na mão dos mané, não sei. Estão entendendo? Os marxistas são historiadores famosos hoje em dia, né? Mas que não são as ideias do próprio Marx, mas eles pegaram o Marx e foram seguindo, né? Mas também tem as ideias, a ideia assim, de seguir o que o Marx falou, acho que tem até uma outra conotação, que está meio errado ser um marxista, né? Marxista é tipo a pessoa que um cara da faculdade, por exemplo, talvez eu seja, assim, sabe, porque eu fiz um mestrado baseado nas teorias do Marx e do marxismo, entendendo a desigualdade de classe e tal, olhando a sociedade a partir desse olhar. Então, nessa perspectiva, isso é ser um marxista, né? Mas o que o Marx vai falar que é só o Marx, entendeu? São duas coisas diferentes. Corrente representada, ó, é uma corrente principalmente por Marx e Engels, mas que eu estou falando, eles são uma coisa, são os fundadores, mas daí, a partir deles, é o marxismo, que o que eu entendo é isso, né? E daí, eles são, tipo, uma coisa à parte, assim. A sociedade mais igualitária ou socialista surgiria com a eliminação da propriedade privada. E a propriedade privada não é assim, meu filho, tipo, eu tenho uma escova, ela é de todo mundo, entendeu? Não é isso aí. É isso que é a demonização. Eu lembro que tinha a Globo, tinha os documentários lá, que daí os caras tinham comunidade comunista. Daí chegavam os vizinhos dele e falavam assim, agora tua mulher é minha, nossa, é comunista, pesada. Tua mulher é minha agora, entendeu? Isso aí é a burguesia falando contra o capitalismo. E o mais massa que no Manifesto Comunista, o Marx ele fala assim, olha como a burguesia ela é cruel, porque ela pega a filha do trabalhador e prostitui. O trabalhador mais pobre que não tem condição, vai ter uma filha que não vai ter condição de vida, que chega um momento que elas vão para a prostituição. Entende? Tipo, existem prostitutas no mundo, e de onde que elas vêm? Pode ser rico, né? Não sei. Aí é
O homem é livre, eles mesmos falam, né? O homem é livre no seu determinado meio ambiente, mas chega um momento que a pessoa vê que a oportunidade é ganhar dinheiro na prostituição. Então, é contraditório essas afirmações. E a união dos operários contra a burguesia, que tomariam o poder por meio de uma revolução. Socialismo científico do Marx. Defendiam que o socialismo iria eliminar as desigualdades sociais, econômicas, até chegar a uma sociedade comunista, aqui, entendeu? O comunismo já é uma ideia em que os homens que são produzidos ali, as pessoas, elas já não nascem mais alienadas ou em ideologia sobre o capitalismo. Elas, por si só, elas compreendem o comunismo, elas entenderiam que o comunismo é a melhor sociedade. Então você não precisaria de um Estado criando uma forma de pensar assim, porque entenda assim, ó, vamos pensar a Rússia. Depois que o Lenin morre, o Stalin assume o poder. O Stalin vai queimar os livros que são críticos ao comunismo dele. O Stalin vai queimar toda a forma de pensamento contra ele e vai criar um sistema totalitário para tentar fazer uma Rússia comunista efetiva. Ao mesmo tempo com o Mao Tse-tung, que ele vai criar o livro vermelho dele lá e tal. Na China, né, que eu tô falando, na Revolução Vermelha lá da China, que é 1954, se eu não me engano. Aí o Mao Tse-tung também vai fazer a mesma parada. Nessa etapa final, cada indivíduo daria à sociedade aquilo que seria capaz de oferecer e receberia o que precisaria de acordo com suas necessidades. Caberia aos trabalhadores unidos eliminar a divisão social entre os proprietários e não proprietários. Marx e Engels partiram de uma perspectiva histórica social. Então, aqui é basicamente uma metodologia. Eles vão implementando o comunismo, entendendo como que, pela história, as pessoas foram formadas e o que elas são. Que daí é o que a gente chama de materialismo histórico dialético. E de uma análise de estrutura do capitalismo. Por isso, suas propostas foram chamadas de socialismo científico. Aqui, quando eu dou para os alunos, depois eu dou uns resuminhos para copiar. Aí eu vou deixar quem quiser, pode copiar da pausa, assim, se vocês quiserem usar esse vídeo para estudar, né? Aqui tem um, daí você pausa a hora que você quer. Aqui tem um outro também, pausa aí. Aí aqui tem três questões só para você refletir e fixar, mas eu duvido que alguém vai fazer isso na vida. Fora meus alunos, que eu obrigo, né? Senão dou tapa na cara. Qual contexto histórico favorece o surgimento das ideias do socialismo? Qual a luta do socialismo? Descreva as principais características do socialismo utópico científico. O tempo é o que você quiser. Aqui estão as respostas. Aqui está uma outra atividade mão na massa para vocês fazerem. E aqui está a retomada. E aqui é o fim, e aqui as referências. Se falamos, adeus. Até mais. Até mais. Fiquem com Marx no coração.